E bora falar sobre desbloqueio emocional, uma live especial no primeiro dia útil de fevereiro, já para você começar a semana, o mês com potência. Porque às vezes a gente quer começar com força, vai na força do ódio, e aí é onde tudo acaba desandando, porque você não vai pela potência, pela pulsão de vida, mas muitas vezes pela dor. Bora falar sobre isso na nossa live super especial sobre desbloqueio emocional. Luísa, seja muito bem-vinda, sejam bem-vindos. Me falam se vocês me veem, me ouvem bem. Fixar comentário. Para que todo mundo que for chegando nessa live saiba sobre o que a gente está falando. Como eu comentei, postei na verdade hoje cedo nos stories sobre a gente olhar para o que acontece, porque o racional, o consciente, ele direciona, então nós sabemos para onde nós queremos ir. Só que o inconsciente, o emocional, esses padrões emocionais, os nossos padrões de comportamentos que estão relacionados aos nossos pensamentos, às nossas crenças, a como a gente se sente a determinada situação, é que ou nos impulsionam, nos potencializam ou podem travar, bloquear ou pesar. Porque eu sei que tem pessoas que conseguem conquistar as coisas, mas que o custo é muito grande. E aí o custo que eu falo é o custo de saúde, o custo nas relações, o custo emocionalmente falando, porque às vezes deita a cabeça no travesseiro e a cabeça não para de tanto se cobrar, que faz demais, mas não se permite receber, tem a sensação que não pode contar com ninguém, porque provavelmente desde criança foi ouvindo isso. Então hoje a gente vai falar sobre isso, é um dia especial para você começar esse processo de conscientização e de desbloqueio emocional, combinado? Como a gente sempre combina aqui nas lives, foi fazendo sentido para você? Clica aqui no coraçãozinho para eu saber que está fazendo sentido. Se quiser perguntar alguma coisa, compartilhar o que está sentindo, enfim, fica à vontade para colocar aqui nos comentários, porque o intuito é que realmente seja uma troca de informações, tá? Então vamos lá, vamos começar fevereiro já desbloqueando. Hoje mais cedo, inclusive, no domingo a gente tem a nossa vivência em grupo presencial, né, em Santa Bárbara. E sempre que a gente tem a nossa constelação em grupo presencial, na segunda-feira eu mando lá no grupo alguma mensagem de reflexão. E a mensagem que saiu foi justamente relacionada ao que a gente vai falar aqui na live, que dizia mais ou menos assim: por que você ainda continua nessa prisão sendo que a porta está aberta? E é o que acontece com a gente fica dentro dessas prisões emocionais que não são conscientes, mas que faz você repetir sempre o mesmo ciclo de comportamento. E como que a gente trabalha isso? Como que eu identifico esses bloqueios emocionais? Como que eu identifico que tem algum bloqueio que está me parando? E como que eu lido com isso? É isso que eu vou explicar para você. Então vamos falar sobre alguns sintomas que mostram que existe um bloqueio emocional e que você não está no seu lugar. Depois eu vou explicar isso também, tá? Quais são os sintomas, então? Você conquistar as coisas, mas parece que é sempre com muito esforço, que são sempre muitas batalhas, que as pessoas até falam: ai, você é guerreira, nossa, como você é forte, você é reconhecida pelo seu esforço. Percebe que ser reconhecida pelo esforço é diferente do reconhecimento pelo resultado? Autocobrança excessiva, perfeccionismo, necessidade de controle, tudo isso está relacionado aos nossos bloqueios emocionais. Você ter muito conhecimento, mas muitas vezes não conseguir colocar em prática, parece que falta algo que ainda não virou aquela chave, ou você começa a duvidar de você vai fazendo por todo mundo, e aí quando chega na hora de fazer para você, a energia acaba. Raiva, criticidade, excesso de rigidez. Tudo isso que você foi aprendendo desde sempre. E isso, por um lado, te traz um ímpeto de fazer acontecer, né, das coisas se realizarem. Mas, por outro, vem esse custo emocional, essas travas muitas vezes na carreira, no financeiro, nas relações, ou onde chega um momento que você se pergunta, fala, o que eu fiz até agora? Para onde que eu quero seguir com a minha vida? Que passos eu dou? O que eu não estou enxergando? E o que a gente não enxerga é justamente relacionado a essas questões,
a esses bloqueios emocionais que acontecem. Então, eu vou falar aqui, trazer aqui para vocês de uma forma bem prática, bem sucinta, nesse horário de almoço, para que você possa se identificar e aproveitar. Então, um outro ponto com relação aos sintomas, ainda dando continuidade, que você pode observar, que está relacionado a esses bloqueios emocionais também, são os excessos. Porque todo excesso esconde uma falta. Então, por exemplo, até o excesso de execução. Quando a gente fala, né, inclusive sobre se sabotar, enfim, tem pessoas quando a gente vai olhar na sessão e vai olhar para esses excessos, eu me cobro demais, eu faço demais. Não, mas isso é ótimo. Não. Como eu falei, esforço é diferente de resultado. Então, quando eu vou para o excesso do fazer, é quando provavelmente eu aprendi lá na infância, minha criança interpretou que o meu valor estava na minha ação e não em quem eu sou. Então, era quando você recebia aquele elogio quando você fazia algo legal. Então, a criança interpreta de eu preciso fazer, porque aí eu recebo amor. Só que aí, se você vai para esse excesso de fazer, o que você acaba atraindo para sua vida? Pessoas irresponsáveis, pessoas que não tomam a frente. E é onde, mudando de empresa, mudando de relação, mudando de país, mudando de tudo, sempre fica ali para você. Por quê? Não é sobre os outros. Eu brinco que os outros, eles repetem só o script da história do roteiro da nossa vida que nós estamos acostumados. Mas o ponto, a chave, né, esse desbloqueio emocional é justamente começar a perceber, e não é sobre entender, porque entender a gente entende muita coisa e vai acumulando mais livro, mais tudo, e muitas vezes faz você se cobrar ainda mais. É sobre você perceber o seu valor. É sobre você perceber que essas pessoas só estão trazendo algo que você precisa curar. Então, se na sua vida vem sempre pessoas que você que precisa fazer demais porque os outros fazem de menos, ou você acha que não fazem na velocidade ou na qualidade que você faz, que está relacionado a controle, e o excesso de controle está conectado com a insegurança, a hora que você começa a perceber isso é onde você consegue mudar. E a insegurança, Su, não, mas eu não me sinto insegura. Eu também achava que eu não me sentia insegura. Eu era fortona, fazia acontecer, era brava. E aí, às vezes até criava um bloqueio entre as pessoas e eu. Só que isso escondia uma insegurança. Esse excesso de controle, esse deixa que eu faço, por que esconde uma insegurança? Porque se eu preciso estar no controle, é porque eu tenho medo de confiar. E a insegurança está muito relacionada, conectada à nossa relação com a nossa mãe. E pode ser que esses sintomas que eu fui trazendo, você perceba na sua mãe também. Então, quando existe essa insegurança, existe essas armaduras que nós vamos criando, inclusive com relação ao nosso feminino, essa ferida materna que precisa ser olhada. Se existe essa insegurança, existe uma criança ferida dentro de você que ainda busca esse colo, que ainda busca ser vista. Porque esse excesso do fazer, inclusive, vai para um lugar em que a gente busca reconhecimento, a gente busca ser vista. E quem busca ser vista, busca esse reconhecimento, não somos nós mulheres adultas, é a nossa criança que muitas vezes não se sentiu vista. E daqui a pouquinho já vou falando como lidar. Mas vai percebendo como isso bate no seu coração. Que excessos você tem buscado. Quando você vai se doando demais e nunca recebendo, você vai fazendo. E no script, no roteiro da sua vida, você vai atraindo pessoas ingratas. Que você faz e mesmo assim não te valoriza e se duvidar ainda te cobram. E ainda parece que você não fez o suficiente. Quando existe o medo do julgamento, medo de desagradar, ou medo até de incomodar, porque você dá conta, mas os outros não, deixa comigo. Essa permissividade, você acaba atraindo para a sua vida pessoas que não respeitam os seus limites, porque vem o medo de se posicionar. Que no fundo, esse medo de se posicionar, o perfeccionismo excessivo, a autocobrança excessiva, é uma parte nossa que fala assim, de um jeito inconsciente, é claro, se eu errar, se eu não for perfeita, se eu confiar em alguém e não der certo, eu corro o risco das pessoas não me amarem mais. Percebe
peso de tudo isso? O quanto nos nossos comportamentos adultos, inclusive com relação à nossa vida profissional, reflete algo que está guardado dentro de nós. Porque racionalmente a gente sabe um monte de coisa. A gente sabe às vezes que aquele alimento não faz bem, racionalmente, mas eu vou lá e como. Eu sei que eu preciso fazer tal coisa, mas eu me saboto e não faço. Eu tenho o desejo de mudar de carreira, de ter mais resultados, de ter aquilo, mas eu faço escolhas diárias que me levam para o lado oposto. Por quê? Ela falou muito certo. Por quê? Porque existem esses bloqueios emocionais. Essa desordem emocional. E se existe essa desordem, se sua casa interna, vamos pegar o exemplo de uma casa. Se a sua casa interna está bagunçada, o externo vai se desorganizar também. As coisas que acontecem na nossa vida, o visível, o racional, o material, elas são, inclusive o funcionamento do nosso corpo, elas são reflexo do que acontece dentro de nós. Como que tá a sua casa interna hoje? Com quantos ou com quais desses sintomas você se identificou? Porque é o primeiro passo. E é o passo que é menos gostoso. Porque, por um lado, é muito mais fácil a gente viver na anestesia. Eu, por exemplo, se alguém, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, viesse falar pra mim essas coisas, eu ia falar, imagina, não preciso disso, que bobagem, tá tudo ótimo, tô não sei o quê. Só que isso me custava. Eu fazia um esforço no trabalho, era sempre eu que me sobrecarregava, pegava tudo pra mim, era brava, raivosa, estressava, explodia com as pessoas. Principalmente na vida pessoal, no trabalho, eu me sobrecarregava demais e silenciava em muitos momentos. E pra mim tava tudo certo. E aí começava a afetar a saúde, eu só parava quando eu adoecia. A gente vai inclusive na alimentação, a gente vai engolindo as nossas emoções. Aquilo que a gente não coloca pra fora, não cuida, às vezes a gente tenta suprir com alimento, com excessos, ou tentando se desconectar da realidade, maratonando séries, maratonando um monte de coisa. Não é que a gente não possa ver, que a gente não possa comer coisas gostosas e que você sabe que não faz tão bem assim, tá tudo bem, mas quando vai para um excesso ou quando é para preencher algo, inclusive preencher algo comprando mais cursos, mais coisas, mais e acumulando cada vez mais funções, mais diploma, mais não sei o que, são excessos escondendo alguma falta, algum bloqueio. É justamente a mensagem que eu falei que eu mandei lá pro pessoal do grupo da constelação. É como se a porta estivesse aberta, falando assim, vai, o caminho é por ali, não é isso que você deseja? Só que o seu emocional, a sua alma, o seu coração tá preso. E aí, como que a gente faz para lidar com tudo isso, para trabalhar tudo isso? A gente precisa trabalhar 3 pilares, 3 pontos principais e que provavelmente você já deve ter ouvido. Só que o que acontece com grande parte das pessoas é que elas invertem a ordem. E aí o que já está desorganizado desorganiza ainda mais. Quais são esses 3 pilares? Corpo, mente e espírito. E quando fala de espírito, não é relacionado à religião nem nada disso. Quando a gente fala de espírito, é a nossa alma, é o nosso coração, é o nosso emocional. O corpo é a ação, é o racional, que é o último pilar, é a última esfera que a gente vai olhar. A mente é a nossa mentalidade, são os nossos pensamentos. E quando a gente fala, de corpo, mente e espírito, essa parte de espiritualidade está relacionada ao nosso emocional, a nossa alma, a nossa essência. Porque tem muitas pessoas que inclusive travam para colocar os seus projetos, as suas ideias em prática, porque falta a alma, falta a essência. Tá só ali no piloto automático, e quanto mais você fica nessa execução e piloto automático, e isso e aquilo, e aí você se desconecta daquilo que você quer, você se desconecta de você, mais vem essa falta, mais vem esse vazio, mais você alimenta esse bloqueio emocional. E sabe o que é o mais doido disso? É que a nossa mente, então a gente precisa trabalhar primeiro esse desbloqueio emocional que está relacionado dentro do pilar corpo, mente e espírito, essa parte do espírito, da alma, da essência. Depois a mente, que é a nossa mentalidade, os padrões de pensamentos e comportamentos. E por último, o corpo,
que é a ação, é o racional em si. O que geralmente as pessoas fazem? Já entram em ação, estratégia, não sei o que, não sei o que. Sendo que se você percebe um dia, começa a reparar na sua vida, o dia que você tá bem, ai, que às vezes a gente fala, ai, que paz de espírito, ai, como eu tô não sei o que, né? Parece que tudo flui. Porque é daí que começa. Como o dia que você tá mal, parece que você vai fazendo e você vai dando murro em ponta de faca e aquilo vai se atropelando. Por quê? Não é sobre começar na parte final, não é sobre começar fora, é sobre começar dentro. É sobre internamente você desbloquear. Você voltar para sua casa. Porque às vezes a sua casa interna tá bagunçada e você ainda tá pro lado de fora dela. Porque quando a gente vai se sobrecarregando de atividades, fazendo pelo outro, com medo de incomodar, essa relação com a mãe, que existe uma falta de colo, porque sua mãe também não recebeu e sua mãe teve rigidez na infância, teve várias faltas, e aí a mesma rigidez foi na sua infância, muitas vezes teve aquela inversão em que o pai ou estava ausente ou era omisso demais, e aí você ouvia para não confiar, que você tinha que dar conta, que você tinha que não sei o quê. E aí você foi aprendendo tanto ficar fora da sua casa, fora de você, que a desordem foi ficando tão grande que você não tá nem percebendo. Então o primeiro passo, que é desconfortável sim, é olhar e falar assim, tá bagunçado, eu nem sabia. O primeiro processo para qualquer tipo de aprendizagem, na verdade, que a gente faz na nossa vida é: eu descobri que eu não sabia. Porque antes a gente nem sabe que existe, né? Antes a gente aprender algo, eu nem sei que existe. Aí eu descubro que aquilo existe. Nossa, eu não sabia. A partir do momento que eu descubro que aquilo existe, é o que eu vou aprender. E aí eu vou aprendendo, eu vou fazendo de uma forma consciente até que isso se torne automático. Porque a nossa mente, ela engana a gente. E a sua mente, ela vai pelo caminho que ela está acostumada. Porque o novo assusta uma parte nossa. Então, para não precisar lidar com o novo, você vai sempre repetindo os mesmos vícios emocionais, inclusive aqueles que trazem dor, aqueles que pesam. Por isso que tem pessoas, tem uma pessoa que está fazendo o acompanhamento terapêutico comigo. Na verdade, ela é da mentoria, que aí a gente conecta a parte terapêutica com a carreira, com o profissional. E aí a gente está trabalhando tudo isso. E aí eu fui passando algumas coisas para ela fazer, porque a gente tem o atendimento uma vez por semana. E aí eu passo algumas ferramentas para aplicar no dia a dia, algumas atividades. E teve uma que era o prazer, para trabalhar o prazer puro, que é essa conexão consigo mesma, que é conseguir centrar, que é presença, porque a exaustão ou os resultados, inclusive, não é falta de força, é falta de presença em si. E aí eu passei, a gente estava nos primeiros atendimentos, e aí chegou na sessão seguinte, aí você fiquei ali 5 minutos, vou fazendo isso aqui. Só que ela fez por obrigação, e não com presença. E aí as coisas não funcionam, porque ela aprendeu que tudo precisava ser pesado, aprendeu a sempre cumprir tarefas, obedecer ordens, se encaixar. E se a gente vai aprendendo sempre a se encaixar, percebe? Vai se encolhendo aí, como se fosse se encolher para caber numa caixinha. O corpo já começa a gritar. Por isso que quem carrega o mundo nas costas, quem tem essas questões que precisa trabalhar com relação à mãe que houve rigidez, que houve falta de colo, que às vezes a presença paterna foi ausente e você tomou esse lugar. Aí você vai tanto salvando o mundo, fazendo, estando fora de casa, que a bagunça da sua casa vai pesando e começa a doer as costas. A grande parte das mulheres guerreiras, em algum momento, começa a ter problema de coluna. Começa a doer o corpo. Se você olhar, pesquisas, inclusive com relação à doença autoimune. É mais em quem? Mulheres. Por quê? Você vai aprendendo a ser forte. Você não pode contar com ninguém. Muitas vezes existe essa falta do colo. E quando eu falo falta do colo, não é presença física. Muitas vezes é presença emocional. O seu corpo vai entrando em guerra com ele mesmo. Então, é importante esse processo de tomar consciência, por mais que ele seja desconfortável, mas diariamente a gente precisa lidar e escolher entre dois desconfortos. Ou o desconforto de daqui a um ano tá reclamando das mesmas coisas, tá no mesmo lugar, na verdade, se a gente não faz nada, a gente vai descendo, inclusive a gente não fica no mesmo lugar. Ou o desconforto de olhar para isso e falar assim, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que tinha tanta insegurança dentro de mim. Eu não sabia que eu era tão brava para que ninguém pudesse ver minha fragilidade, porque eu aprendi que eu não podia confiar.
que a partir disso você vai mudando. Então, se você se identificou com algum desses sintomas e tá vindo algum tipo de desconforto, vamos começar a desbloquear. Se você puder, diz em voz alta, que às vezes a gente vai entulhando, engolindo sapo, né? Onde tem problemas na tireoide, problema na garganta, ou vem uma sensação que tem um nó aqui que nunca sai. Veja quais sintomas, quais questões você se identificou e diz pra você mesma: eu não sabia que era assim. Só agora eu vejo. E isso que você sente, que a gente vai sentindo, não são coisas da mulher adulta. São feridas que a gente vai carregando. Eu, por exemplo, desde criança não queria incomodar, queria ser perfeita, aprendi a ser forte. Eu achava o máximo minha criança ter precisado ser forte desde pequena. A partir do momento que eu entendi, eu pensei, nossa, eu era só uma criança. E é um processo que a gente precisa olhar. E claro que dentro de uma live não dá pra gente fazer mágica. Existe todo um processo que a gente vai trabalhando dentro da constelação, da mentoria sistêmica. Mas aqui é um processo de você começar a despertar. E a começar a perceber isso de, eu não sabia. E foi o primeiro movimento que eu fiz de olhar e falar assim, eu nem tinha percebido o quanto isso foi pesado pra mim. Então vamos dar mais um pequeno passo com relação a esse desbloqueio para você perceber o quanto ele é latente, mas também o quanto liberta quando você vai soltando. Se possível, a gente vai fazer esse próximo passo com você com os olhos fechados, para que você consiga centrar mais, presença, se conectar com você. Então, se você estiver segurando o celular, apoie em algum lugar. Respira, descansa os braços e se você estava até agora segurando o celular, percebe que isso já traz informações que você aprendeu que é tudo com muito esforço? Que tudo sempre tem que ser difícil. Lembra que eu falei? A nossa mente vicia. Então se eu aprendi que é com muito esforço, que ainda recebo parabéns por ser esforçada, o que eu vou repetir na minha vida e o que eu vou atrair para minha vida? Então já deu tempo de apoiar o celular, fecha os seus olhos. Respira, relaxa o maxilar, tira a língua do céu da boca, relaxa a coluna, respira. E ainda de olhos fechados, imagina que bem na sua frente tá a criança que você foi um dia, que aprendeu que tinha que dar conta sozinha, que se cobrava para ser perfeita, para não dar trabalho, para ser uma boa menina, que muitas vezes sentiu falta de colo, sentiu um vazio que era tão difícil de explicar. Imagina que olhando para essa criança, na idade que ela aparecer para você, porque isso também traz muita informação, você olha bem nos olhinhos dela e diz assim: eu sinto muito. Eu não sabia que era assim. Só agora eu vejo. Eu sinto muito. E vai percebendo como vai ficando o seu corpo ao dizer essas palavras. Imagina, se possível, que você vai se aproximando da sua criança e que você vai dizendo para ela: agora eu cuido de você. Agora você pode relaxar. Em mim você pode confiar. Agora eu te vejo. E se fizer sentido para você, você pode dizer para ela: a culpa não foi sua. Você era só uma criança. E vai acolhendo a sua criança. Se você quiser, de olhos fechados, vai se abraçando para que você possa sentir esse acolhimento.
agora eu cuido de você. E a cada sonho que eu realizar, será também por você. Vai acolhendo, vai dando um lugar no coração para essa criança tão especial. Se abraça, se acolha, vai guardando no seu coração esse momento. E aí, aos pouquinhos, quando você se sentir pronta, pode voltar aqui comigo. Vai abrindo os olhos bem devagarzinho, dá uma espreguiçada. Perceba como você está se sentindo. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente ouve, ai, a criança ferida, as feridas da criança, e sim, a nossa infância é um solo que a gente pisa a vida toda, é onde vai se desenhando toda a nossa estrutura emocional, os nossos comportamentos, e tudo aquilo que foi curado ou não curado a gente projeta, inclusive na nossa profissão, inclusive na nossa forma de se relacionar com o dinheiro, que é a forma que a gente olha para o dinheiro, mas isso é assunto para uma outra live, e a gente tem um encontro específico que trabalha isso dentro da mentoria, mas a forma de olhar para o dinheiro está muito relacionada à forma que a gente olha emocionalmente para a nossa mãe. Então, muita gente ouve de criança ferida e tem gente que eu atendo que fala assim, isso eu peguei até ranço já da minha criança. Mas a nossa criança, ela também que vai trazer a alegria, a criatividade, a leveza. Para que você possa desbloquear emocionalmente, então a gente falou sobre preciso tomar consciência. Ok, não sabia, eu não sabia, agora eu sei. A partir do momento que eu tomei consciência, eu vou começar a acolher. Foi esse processo que a gente fez aqui. E a partir disso, é entender que eu não vou me abastecer fora, que é o que a gente geralmente faz. Eu vou acumular conhecimento, acumular isso, acumular aquilo, para eu buscar fora aquilo que eu sinto que faltou. Eu vou me abastecer fora, através das pessoas, dos trabalhos, dos cursos, dos alimentos, das compras, das relações. É você começar a aprender a se abastecer de você. Voltar à pulsão de vida, porque a gente vai se desconectando da gente. Imagina se você ficar, vamos pôr só 10 anos? 10 anos de abandonar sua casa, a casa que você mora mesmo. Mesmo que você tenha deixado ela fechada. A hora que você volta, como que ela vai estar? Empoeirada, cheirando mofo. Vai estar, você pode ter deixado organizado, mas não vai estar um ambiente legal. É igual, sabe quando às vezes a gente aluga um lugar, você vai viajar e aluga uma casa e tá aquele cheiro de guardado? Quando você vai ficando fora, né, se desconectando de você, tá ficando um monte de coisa guardada. Tá acumulando pó, mofo. E aí isso reflete na vida. Por isso que a gente fala, nossa, mas com a idade parece que piorou. Piorou porque não cuidou. Então qual que é o processo? Voltar, olhar para todos os cômodos, aí o cômodo da criança, o cômodo da relação com o pai, o cômodo da relação com a mãe, o cômodo da sua relação com você. E entender que aqui dentro também existe um lugar para fazer recarga, para você se reabastecer, para ter a pulsão de vida. Lembra que eu falei que existem pessoas que têm dificuldade às vezes de colocar os projetos no papel, de colocar em prática, porque não tem alma, porque não tem essência. Porque eu tô fora de casa, minha casa tá empoeirada, minha casa tá fechada, não entra uma luz do sol. Eu ainda quero entulhar um projeto, sendo que eu tô fora. Percebe que eu tô conectada com a escassez, com a dor, com os meus traumas e não com o talento, com a potência, com a pulsão de vida. É onde muita gente fala assim, eu não tô sem criatividade, porque você tá fora de casa, a criatividade tá em uns cômodos aqui dentro. Robson, tudo bem? Oi, Suzana, feliz ano novo. Obrigada por me acompanhar nos processos mais pesados da minha jornada. Obrigada por você cumprir com tamanha excelência o seu propósito. Fico muito feliz. Lembro muito da sua história e muito feliz em ver sua transformação, que é de dentro para fora. Então, o primeiro passo
para fevereiro, para esse início de semana, para a vida, é parar de inverter a ordem. Não é na força do braço, é na pulsão de vida. E eu sei, grande parte de nós, eu aprendi que era na força do braço também. Fazia, acontecia e depois me lascava. Lascava a minha saúde, só eu sabia como eu me sentia a hora que eu deitava a minha cabeça no travesseiro. Independente do quanto as pessoas me elogiavam, me admiravam. Só eu sabia. E hoje eu olho para aquela menina, porque era minha menina que tomava conta, que tinha tanta armadura e ao mesmo tempo tinha tanto medo de incomodar, e eu olho para ela com amor, não com pena. Que às vezes a gente vai olhando para nossa história e tem pena da gente, e tem dó dos pais, e tem dó não sei o quê, e aí você vai se bloqueando cada vez mais. Mas eu olho com amor. Comece a fazer esse movimento por você também. Integrar tudo isso, acolher, perceber que cômodos você precisa olhar, que sintomas você se identificou, que excessos que existem na sua vida, e parar de buscar fora e trazer mais entulho para dentro de casa. É olhar para dentro, organizar. Quer ver um ponto que às vezes pega muito? Nossa, eu comecei a perceber muito isso na minha vida, aí eu fui ver estudos com relação a isso. Ai, não tava bem, tava com raiva, ou até eu perdi uma amiga, acho que deu 2 anos e pouco, ela faleceu, chegou no dia seguinte, sabe o que eu fiz? No dia chorei, o luto, tudo, ela era de outra cidade, não ia dar tempo de eu chegar. No dia seguinte, arrumei guarda-roupa, limpei armário e não sei o que, por quê? Depois que eu tomei consciência e fui entendendo e estudando sobre, para eu não olhar para a bagunça que aconteceu dentro da minha casa interna, eu virei a louca de arrumar a casa externa que nem precisava de querer ilustrar tudo. Existem 2 momentos em que a gente faz esse movimento, um é pela dor e outro é pelo amor. Um é para extravasar ou para eu não olhar o que precisa ser trabalhado internamente, e isso está relacionado à procrastinação, né? De eu não olho para aquilo que causa desconforto, mas que vai me libertar, e eu vou acumulando atividades. E outro movimento, quando a gente começa a mudar tudo, é eu mudei internamente, eu tô tão livre, eu tô tão diferente que existem algumas coisas em casa que não fazem sentido, eu preciso mudar. Então é começar a perceber tudo isso dentro de você, os seus comportamentos, a vida, ela traz sinais e sintomas o tempo todo. É importante estar atento, não ficar na paranoia também de que eu tô atenta, que não sei o que, esse excesso de controle, a insegurança, nossa, é colo da mãe, eu tô fazendo isso, mas que eu tô ganhando, por que eu tô me sabotando? Não é ficar assim, porque senão você não vive. Mas é entender que se tá pesado, se esses sintomas estão latentes, precisa liberar. Precisa descobrir onde está a chave dessa prisão que está aí nas suas mãos, mas em que cômodo que está, que precisa ser cuidado para que a partir disso você possa expandir. E mais do que isso, né, quando a gente fala sobre esse olhar para si, inclusive sobre a constelação, porque tem gente que fala a constelação é só para resolver problema. Não é só para quem tem problema, porque todo mundo tem desafio. Quem falar que é tudo, se alguém falar que é tudo perfeito, que já aprendeu tudo na vida, quem mais precisa de ajuda? A constelação, por exemplo, é para quem tem a coragem de olhar e quer resolver. É para quem quer expandir. Porque quando a gente olha e decide organizar emocionalmente, organizar nossos cômodos internos, é sobre isso. Não é só sobre esse olhar para a dor, não é sobre ficar ruminando, e às vezes eu atendo pessoas que estão há 10 anos olhando para a dor e revivendo. Não, é sobre entender a raiz emocional, liberar e expandir. Mas expandir dentro de casa. Primeiro, com a casa organizada. E aí, porque senão você passa a vida tirando pedaços seus. Isso aqui, não uso na minha casa, pode pegar. E o vazio fica cada vez maior. E você vai preenchendo isso, muitas vezes, inclusive, com excesso de trabalho, de autocobrança, de compras. Do que fizer sentido. Olhe para isso. Se você quiser, como eu falei na live, a gente fez esse primeiro movimento, mas não tem como, até por equilíbrio de troca, a gente fazer todo o processo aqui, porque são anos repetindo o mesmo padrão. Mas se você quiser dar o primeiro passo, olhar para o seu caso, olhar para a raiz emocional, envia direct, me conta com o que mais você se identificou,
qual tem sido o seu maior desafio. E aí eu dou um primeiro direcionamento e a gente verifica qual o melhor caminho para seguir, combinado? Mas não deixa mais uma vez para amanhã, porque a gente tem a tendência, como o bloqueio emocional não é visível, porque se eu tivesse, tô aqui sangrando, eu vou correndo, tô com dor de cabeça todo dia, eu tomo remédio todo dia, eu anestesio, mas eu não olho para a raiz disso. É mais fácil eu pegar uma Neosaldina e tomar todo dia, uma dipirona. Mas por quê que a minha cabeça, que o meu corpo tá gritando? E a gente vai aprendendo desde sempre a ter resistência de olhar para isso. Só que é olhar para isso que vai transformar tanto sua vida pessoal quanto profissional. Transformar, inclusive, a ponto de você aprender a se amar o suficiente para ter uma vida com mais leveza, com mais abundância, com mais realização. Então, manda direct, me conta com o que mais você se identificou. Você já recebe um direcionamento, já agenda um horário para olhar para o seu caso específico, para que você possa expandir. Não depois do carnaval, no mês que vem, no ano que vem, porque senão você vai deixar e aí só a hora que doer demais, que foi o que aconteceu comigo, tá? Fui adiando até chegar a um ponto eu falo assim, tá insuportável. E aí eu fui olhar, depois me arrependi, mas era o que eu dava conta de fazer. Então faça esse movimento por você, assuma esse compromisso com você. Tem 2 desconfortos. Daqui a 1 ano, está exatamente no mesmo lugar, carregando os mesmos pesos, ou desconforto de olhar para si e se libertar para viver a vida que você realmente merece viver. Tenha uma ótima tarde, manda direct, a gente conversa por lá e depois conversa individualmente dentro do seu atendimento. Eu vou deixar essa live disponível para que mais pessoas possam assistir, porque eu inclusive coloquei que eu ia fazer a live de última hora aqui. Como equilíbrio de troca, se fez sentido para você, lembra de curtir, comenta e compartilha para que mais pessoas possam entender, descobrir que nem sabiam que estavam carregando tantas mochilas assim e se libertar e ir para o próximo nível das suas vidas. Ótima semana, tchau, tchau!